Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e neste vídeo eu quero estar mais uma vez reativando o assunto das testemunhas e agora encaminhando ou despertando para uma área que não foi explorada para que você tenha oportunidade de perceber isto. A respeito das duas testemunhas aqui de Apocalipse 11. Aqui no verso 3, olha o que está escrito aqui. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestido de pano de saco, ou de roupas grosseiras, ou também de roupa simples. O que é necessário você entender a respeito desse assunto? Aquelas duas testemunhas são as testemunhas de Deus. Primeiro, você sabe definir o que significa isto, ser testemunha? Vamos lá, só reativando a sua mente. Nós temos falado a respeito das duas linhagens de testemunha, porque isto é um princípio desde o tempo dos reis de Israel, do tempo dos juízes, que para que eles pudessem julgar alguma coisa, algum caso, alguma pessoa, tinha que ter de duas testemunhas ou mais. Eu já tenho vídeo falando no canal. Então são duas testemunhas. Não se era permitido fazer nenhum tipo de julgamento se não tivesse as duas testemunhas. Que por isso você vê na descrição da Cidade Santa, 12 portas, 24 líderes sentados ao lado da cadeira principal do trono maior, que é o trono de Deus. Importante frisar que a cadeira em que Deus estava sentada não se tinha um ser físico. João descreveu como um ser como uma luz que iluminava, como uma pedra preciosa. Então a cadeira principal. E ao lado do trono principal, 24 tronos tidos na Bíblia, lá Apocalipse 4, 24 líderes. Quem são esses líderes? Esses 24 líderes são, primeiramente, os 12 patriarcas do tempo da lei e depois os 12 apóstolos. Mas perceba, no tocante às portas da cidade, era apenas 12 portas. Então você percebe que em cada porta ficavam duas testemunhas, uma testemunha representando o tempo da lei e outra testemunha representando o tempo da nova aliança. Por isso, 24 tronos, 12 portas, em cada porta duas testemunhas. E nós já esclarecemos em vídeos anteriores que o fato de ter o trono maior e 24 tronos é uma forma de Deus dizer assim, olha, aqui está a fonte, aqui está o princípio da autoridade. Qualquer pessoa, para ter autoridade, só terá se veio dessa linhagem, se veio dessa fonte. Por isso, Romanos diz, todas as pessoas devem estarem debaixo da autoridade, na obediência às autoridades, seja elas terrenas, seja elas eclesiásticas, porque Deus estará representado lá na ponta da fila a partir através de cada autoridade, que, portanto, desrespeitar, desobedecer estas autoridades é o mesmo que desobedecer ou desacatar a Deus, é o que toda a Bíblia diz, inclusive em Romanos capítulo 13. Então, no tempo do fim, no tempo em que o reino, o sistema foi entregue ao anticristo, você vê em Apocalipse 12, uma igreja que Deus deu asa como de águia, e Deus conduziu essa igreja para o deserto, e ali Deus guardou essa igreja no deserto, longe das garras do anticristo. O anticristo até chegou a mandar soldados, tido lá em Apocalipse 12 como água, mas Deus, usando a própria terra, engoliu os soldados, se assemelhando assim o que aconteceu quando o próprio Deus tirou também o seu povo do Egito para a terra que mana leite e mel. E você vê ali em Apocalipse 12 que uma vez que os exércitos do anticristo foram derrotados, o anticristo concentrou toda a sua ira, toda a sua raiva, às testemunhas. Então observe aqui que há duas linhagens de testemunha,
Uma das testemunhas foi a igreja que foi para o deserto. Essa testemunha ficou no sistema nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. E essas duas testemunhas de Apocalipse 11, elas ficou no sistema enquanto que a igreja está no deserto protegida por Deus durante 1260 dias, que é o mesmo que 3 anos e meio, que é o mesmo tempo em que Deus permitiu que o anticristo assumisse o governo do sistema. Então, por que as testemunhas precisavam ficar? É simples entender. Veja só. Imagine o anticristo fazendo todo tipo de perversidade, de maldade, destruindo, oprimindo e fazendo tudo de ruim que você possa imaginar, com o justo, com aqueles que acordaram, mais uma vez que acordaram, a igreja já estava para o deserto, e esses que vão acordarem, que corresponde às 10 virgens, você viu, as 10 virgens dormiram. Dentre as 10 virgens, 5 delas foram prudentes, que corresponde àquelas que foram para o deserto, e 5 foram comprar o óleo para manter a sua lamparina acesa, enquanto que a igreja estava indo para o deserto. Então, essa tido como as 10 virgens prudentes, quando eles acordaram, a porta já estava fechada. São aquelas pessoas que não se aplicaram em conhecer a Deus como deveria, que não desenvolveram a sua fé como deveria, que não terão a fé para ir para o deserto como deveria, que por causa delas, as testemunhas do Apocalipse ficaram no sistema para acordar elas, mas também para que Deus pudesse ter um testemunho daqueles que serão salvos, para a partir desse testemunho, Deus poder fazer justiça, que é exatamente o que vai dar poder e autoridade para o Senhor Deus e o seu exército, o Senhor Jesus e o seu exército, prender Satanás, tirar ele do sistema. E a igreja que estava no deserto, você vê a descrição ali em Isaías 35, que eles retornarão para Sião com cântico e júbilo eterno. Só foi possível isso por causa das testemunhas que ficaram. Porque o anticristo, mesmo ele fazendo todo tipo de atrocidade, mas se não tivesse testemunha para testemunhar contra eles diante do tribunal de Cristo, eles não podiam ser julgados. Dá para entender o porquê das testemunhas? Dá para você entender o porquê das testemunhas? Sim, muito bem. Agora eu quero enfatizar ou trazer luz o porquê que as testemunhas estavam de roupa de saco, ou roupa simples, né? Isso para que você possa entender o seguinte. Pessoas justas, pessoas honestas, pessoas do bem, inserido em um sistema corrompido, em um sistema desonesto, eles não valorizam, eles não reconhecem o valor. Então, o fato das testemunhas estarem com roupa de saco, roupa simples, estava mostrando que quando o diabo, quando no caso o anticristo estava no governo, é esse o resultado do justo. Roupa de saco. Mas lembra, eles tinham em suas mãos o poder de Deus. São os 3 anos e meio que Jesus se referiu a eles, dizendo, nunca se houve na terra e nunca haverá tamanha dor e sofrimento. Porque as testemunhas estão ali para acordar aqueles que estavam duvidosos. E eles, as testemunhas, irão acordar dizendo, esse homem que está se passando de bom, ele não é bom. Este é aquele que a Bíblia tinha falado que ele viria, ele é o anticristo, ele é o homem do pecado. Para aqueles que conhecem a Bíblia, eles irão lembrar, irão se convencer, e na medida que irão se convencendo, eles irão acordando, irão aceitando, e as testemunhas estão ali também. Para isso, a propósito aqui também, é necessário que nós já identificamos 2 grupos. Você vê o grupo ali de Apocalipse 7, falando quando João viu, quem são esses? De onde eles vieram que estão com roupa branca?
Então o anjo diz: esses são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus que eles creram. Estes são aquele grupo que foram para o deserto e que retornarão para Sião após Satanás já ter vencido, após Jesus ter prendido Satanás. Então, estes não passarão pela parte mais aguda da grande tribulação. Enquanto que o outro grupo dos salvos, você vê que ali estavam aqueles que morreram por causa da palavra de Deus, foram derramados o seu sangue, eles morreram das maneiras mais diferentes possível. Então você vê o registro que eles morreram, mas não negaram a Cristo. Esse grupo é o grupo que ficou no sistema, que foram acordados pelas testemunhas, e ao mesmo tempo essas atrocidades só serão julgadas e cobradas do anticristo dos seus soldados, porque as testemunhas estavam presentes. E sobre esse Apocalipse 16, um dos anjos fala para Deus assim: Senhor, justo é o teu juízo, porque este povo derramaram o sangue dos inocentes, derramaram o sangue do teu povo, derramaram o sangue das testemunhas, que portanto agora eles só têm para beber sangue. Isto porque as testemunhas estão dotadas com o poder de Deus e elas vão tocar nas águas e as águas vão se tornarem sangue, como Moisés fez. Eles vão orar a Deus e vão cair fogo do céu, como Elias fez. Isso para mostrar que Deus era com eles, que ao mesmo tempo, para destruir, para eliminar as forças do soldado inimigo, convencer os que estavam ali nessa guerra tremenda, que Deus era com as testemunhas e não com o anticristo. Então são essas pessoas que irão passar pela grande tribulação, descrito na Bíblia como nunca houve sofrimento e dor, como se haverá naquele tempo. Então, aí a Bíblia registra que quando terminar o tempo em que as testemunhas receberam autorização para testemunhar, vão matar as testemunhas e vão fazer festa no mundo inteiro. E quando estiver fazendo festa no mundo inteiro, depois de 3 dias e meio que os corpos delas estão ali, cada dia representa os 3 anos e meio em que as testemunhas estavam profetizando, uma voz do céu irá abrandar, irá dizer: suba cá, e as testemunhas irão subir com seus corpos glorificados, que não são apenas 2 homens, e que também não são apenas aqueles que morreram, como também os que estiverem vivos, tanto no sistema como a igreja. Paulo disse em Coríntios 15, a partir do verso 21, eu, porém, digo um mistério, vai ser num piscar de olho. Os mortos ressuscitarão, primeiro com seus corpos glorificados, encontrar-se-ão com o Senhor Jesus nas nuvens, e os vivos que estiverem vivos terão seus corpos transformados sem um abrir e piscar de olho. E juntar-se aos 2 grupos, as 2 testemunhas, se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, e depois se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, voltará para o Monte das Oliveiras, porque foi lá no Monte das Oliveiras que o Senhor Jesus foi preso pelos soldados do sistema, pelos soldados da época de Jesus, que eram os soldados de Herodes, e ali se dá o início da tomada, aonde a Bíblia diz: caiu a grande Babilônia. Você vê lá na descrição de Zacarias capítulo 5, chegando no verso 6, que quando o Senhor Jesus colocar os pés no Monte das Oliveiras, que o Monte das Oliveiras irão se abrir, as testemunhas santos estarão com eles. E ali o Senhor Jesus com os santos irão tomar ou irão tirar um por um dos homens honestos, dos homens desonestos, das autoridades desonestas, eliminar por completo, um por um, até que esse reino encontre a paz tão prometida por Jesus, pelo profeta e por todos os homens santos que passaram nessa vida. Portanto, se você quer saber mais sobre o assunto, não deixe de continuar assistindo nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Já clique no sininho. Ao clicar no sininho, clique em todos, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um do primeiro a receber.